Saudações, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez com os trabalhos da Casa Espírita Fraternidade, onde nós iniciamos com as nossas irradiações e depois, então, a exposição doutrinária e a prece de encerramento. Nesse momento das irradiações, onde nós convidamos a todos para que possamos estar nessas sintonias de pensamentos, sentimentos, através dessas energias, emanar para todos os nossos irmãos de caminhada necessitados desse amparo. Que nesse momento também agradecemos ao nosso bom Deus, ao Mestre Jesus e todos esses amigos trabalhadores incansáveis do bem, do plano espiritual. Então que nesse momento possamos nos envolver nessas vibrações, nessa paz, e mentalizando todos aqueles que convivem ao nosso redor, rogando para que juntos possamos trabalhar cada vez mais a paciência, a tolerância, a compreensão, a harmonia, e assim também estendendo todas essas vibrações a todos os nossos políticos, incumbidos dessa grande tarefa de conduzir tudo aquilo que precisamos para melhorar, que possa estar sendo inspirados pelos amigos benfeitores, envolvendo a todos os países em paz, em harmonia, conectados com a nossa ciência, trabalhando em conjunto para o bem-estar de toda a humanidade. Rogamos também nesse momento para todos o sistema de saúde, em qualquer área que se encontra, aos nossos médicos, enfermeiros, da higienização, diretores de hospitais, para que possam receber essas energias em forma de força, de ânimo, de coragem, de perseverança, nesse momento tão importante para todos, envolvendo também assim a todos os seus familiares, seus entes queridos, que nesse momento também de ansiedade, de preocupações, possamos confiar no Pai Criador, na renovação, na autotransformação para melhor. Todos possam ser envolvidos nessas vibrações de muita paz e de muita harmonia. Rogamos também nesse instante a todas as nossas crianças, a todos os professores, sempre emanando esses pensamentos para que possa contribuir no fortalecimento de cada um. A todos aqueles que se encontram doentes nos hospitais, nos lares, onde quer que se encontre a dor, que possa nesse momento também as nossas energias, conjugada com as energias espirituais, levar, de acordo com as necessidades e o merecimento de cada um, esses benefícios, desfavorecendo a recuperação com todo amor e com todo carinho. Assim também, aqueles que já se encontram, que estão no plano espiritual, possam ter o acolhimento também dentro das suas necessidades, amparados muitos pelos seus entes queridos, sob a luz e a proteção do nosso Mestre, envolvidos nesse despertar na vida espiritual. E assim também possamos pedir, rogando assistência também, a todos aqueles que se envolvem muitas vezes em longos processos de obsessões nos dois planos da vida, que possa ser amenizado com as nossas preces para o entendimento, a compreensão e a renovação da caminhada. Assim também a todos os nossos idosos, a todos que se encontram nos presídios, para que também possam se despertar das consciências para um novo caminho, um novo rumo, e que a sociedade, rogamos também toda assistência para que possa estar preparada ao acolhimento nos momentos mais difíceis, mais necessários, para auxiliar também a todos esses que necessitam desse amparo, dessa assistência. Que possa as nossas vibrações se estender sobre todo o nosso planeta, em todos os momentos da nossa vida, as nossas preces, sentimentos e pensamentos renovados, para que possamos, nessa união de forças, alterando a psicosfera para melhor. Toda a nossa
psicosfera sendo trabalhada através desses pensamentos e sentimentos renovados. Que a tua paz envolva a toda a humanidade e que nesse momento também chegamos ao laboratório divino, pedindo para que nesse momento que as águas possam ser magnetizadas de acordo com as necessidades de cada um, aonde quer que se encontra, que cada um nesse momento que nos ouve essas irradiações que possam alimentar no seu dia a dia suas preces, fazendo esse alcance junto ao nosso bom Deus, ao Mestre Jesus e a todos os trabalhadores do bem, para que essas águas possam receber também todos os benefícios necessários. Que a tua paz nos envolva e que possamos ter um bom trabalho para as nossas reflexões. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, queridos amigos e admiradores desta abençoada doutrina. Na noite de hoje, nossa Casa Espírita Fraternidade nos traz um tema de muita relevância, principalmente na época que estamos passando, nessa situação tão difícil, que chama-se perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E esse estudo para as nossas reflexões no dia de hoje estão embasados no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, também no livro Depois da Morte, do Leon Denis, e no livro Lampadário Espírita, uma obra de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Jonas de Andes. E, para começar, quem de nós imagina, dentro de nossos lares, de nossa família, que vamos perder alguém? Ninguém quer. Olhamos no vizinho desse lado, no vizinho do outro, na mídia, na família de amigos, mas jamais imaginamos que também a morte chegará em nossa porta. Mas quando a morte para na porta de nossas famílias e vem buscar nossos jovens, dizemos com uma certa frequência: mas por que Deus não levou aquele que não é tão útil nesta vida? Por que não levou aquele que já não serve para mais nada? Por que Deus não levou então aquele que causou e causa tantas decepções ao longo da vida em nossas famílias, em nossa sociedade? Para levar justamente aquele que tem um futuro pleno pela frente. Não nos perguntamos assim às vezes? Jamais queremos isto no nosso lar, na nossa família. Mas podemos imaginar que Deus, por um simples capricho, Ele queira realizar penas cruéis a nós? Nada se faz sem um objetivo inteligente, jamais. Cada coisa tem a sua razão de ser, ou seja, nada é por acaso. Então, por que medir a justiça divina pelo valor da nossa? Quem somos nós para irmos contra Deus? Por vezes, a morte ela é preferível na tenridade dos seus 20 anos, em torno disso, do que desolar uma família honrada por aqueles desregramentos vergonhosos que parte o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. Será que já não nos demos conta a respeito disso? Aquele que morre na flor da idade,
Ele não é vítima da fatalidade. A fatalidade é a morte em si, porque todos nós um dia vamos morrer. Mas Deus, na sua suprema luz e bondade conosco, como filhos, carinho que Ele tem por nós, não nos diz quando vamos retornar para a pátria espiritual. Não diz se vai ser com o nosso primeiro ano de vida, ou às vezes nem chega a isso, aos nossos 10 anos, nossos 40, se aos 80. Não. Ele não nos puxa essa cortina para nós sabermos, pela sua bondade. Mas Deus, quando julga útil, aquele irmão não permanecer mais tempo na terra, Ele julga e não tem o que fazer. Então, com frequência, a morte prematura, ela é um grandioso benefício que Deus concede àquele que retorna à pátria espiritual. Justamente visando preservar das provas da vida, das seduções, das tentações que ele vai enfrentar. Não é assim? Que poderiam justamente arrastá-lo à sua perdição. E muitas vezes ainda dizemos assim: mas por que ele tirou a vida desse jovem, dessa pessoa na tenra idade? Uma vida cheia de esperanças, ser interrompida tão cedo, cheias de esperanças. Mas que esperanças nós pensamos para refletir? As da terra? Em ele poder brilhar através da construção da sua vida, do seu caminho, fazer fortuna, pelas falsas alegrias, pelas suas vaidades? Isso são esperanças? Que sorte seria esta, então, de uma vida cheia de esperanças? Que sorte! As amarguras da vida, por acaso, não poderiam estar no caminho deste ente querido? Será que vale mais a pena nós termos uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Porque essa nossa vinda ao mundo físico, momentaneamente aqui estamos, pela nossa falta de conhecimento, achamos que nós temos que nos dedicar ao máximo, somos muito materialistas, agarrados à matéria, e acabamos esquecendo a divindade, o mundo de onde viemos e vamos retornar um dia, de onde aquele mundo tem muito trabalho, tem muito estudo, tem muitos compromissos. Mas não, nós estamos agarrados em demasia à matéria, onde nos dá essa cegueira momentânea que não queremos entender. Agora, muitas vezes aquele irmão que está conosco, justamente aquele irmão que retorna tão cedo, possa ser um espírito bem-aventurado que veio momentaneamente para nos ajudar na nossa evolução. E todos nós, queiramos ou não, nós estamos todos aqui nesse planeta, nesse hospital-escola. Estamos aqui justamente para educar a nossa alma. Estamos aqui para curar as nossas chagas do passado, onde os nossos sofrimentos são muitos, são inúmeros. Será que nós não estamos sendo egoístas? Querendo que os nossos entes amados continuem sofrendo ao nosso lado,
neste vale de misérias que aqui estamos, podendo serem libertados mais cedo pela vontade do Criador para a verdadeira felicidade. Não que nós não tenhamos a felicidade aqui. Sim, nós estamos aqui para ser felizes. Mas saber ser feliz não quer dizer que estejamos ancorados na vida material. Podemos não ter nada da matéria conosco, das compras, as coisas do dia a dia, e sermos muito mais felizes com pouca coisa, com aquela felicidade da alma. Isso só acontece com aqueles que realmente não têm fé. Mas nós, espíritas, já sabemos que a alma, ela almeja a liberdade e que vive muito melhor separada desse veículo carnal que temos aqui, esse abençoado veículo. Quando nós passamos por aquelas angústias, aquelas ansiedades, aquelas coisas do nosso dia a dia, que às vezes dá vontade de desaparecer, de sumir, sair caminhando porta fora. Quem é que não passa por isso? Pois é justamente aquele momento que a alma se sente aprisionada, que ela quer voltar para casa. Mas não vai. E não pode. Não depende dela. Ela tem que se manter naquele cativeiro, conforme os desígnios de Deus. Quando chegar o momento certo, vai voltar para casa. Só Deus sabe. Mas, queridas mães, fiquem sabendo vocês que os nossos filhos estão mais perto do que imaginais. Seus corpos fluídicos, eles nos cercam. Seus pensamentos nos protegem da mesma forma que ficam muito, mas muito alegres quando nós lembramos deles. Muito alegres, muito felizes. Mas também ficam muito tristes pelas dores da nossa ignorância, que sentimos pela falta de fé, por esta revolta que muitas vezes temos contra a vontade de Deus. Lembro-me de quando nós passamos por uma situação também semelhante, delicada em nossa família. Imaginamos o que acontece com os outros, jamais com a nossa família conosco. Mas nos deparamos com a morte, com um ente querido nosso, nosso primogênito. Achávamos que simplesmente era apenas um leve resfriado. Não era nada difícil, nada. A cura era iminente. Mas, e assim o conduzimos, esse familiar, a um hospital. Passado algumas horas, recebemos a notícia que ele não voltaria mais ao nosso convívio. Como não? Como não vai voltar? Não. Seus órgãos não têm, os órgãos materiais não têm mais condições. Aquilo, naquele momento, foi um talho no nosso peito, na nossa família. Víamos ali no vizinho, víamos no outro, víamos no mundo, mas não conosco. E aí nós ficamos tensos com aquela situação. E aí fizemos o seguinte: quando ficamos à deriva, com o nosso barco familiar no meio do oceano, como é que vamos perder um membro da nossa tribulação dessa forma? Vamos buscar a verdade? E aí lembramos que fomos buscar a informação numa casa espírita, pelos arredores de São Leopoldo. E aí um irmão, um médium, e ali nos recebeu, um espírito, nos perguntou: e vocês, o que querem? Olha, queremos saber o que houve no nosso ente. Saiu da nossa embarcação de uma hora para outra, não está mais conosco.
Queremos saber dele, notícias, um tom desesperado. Lembramos que ele nos disse assim, em poucas palavras: querido irmão, o telefone, ele não toca daqui para lá, é de lá para cá, sempre. Ou seja, primeiro tu quer saber comunicação, todo mundo está conectado no Messenger, conectado no WhatsApp, conectado no Facebook. Tu quer te comunicar com o mundo? Então tu faz o seguinte, mais ou menos assim. Primeiro tu compra um celular, aprende a usar o celular, aprende a baixar os aplicativos, que tu vai ter uma gama de informação do mundo. Tu vai estar conectado no mundo. Mas primeiro tem que fazer por ti, pela tua família, por vocês. Para fazer esta conexão, tem que buscar o conhecimento. Enquanto vocês não tiverem o conhecimento, não vai adiantar nada. Façam a parte de vocês. Busquem o conhecimento, que com certeza o telefone vai tocar. E aí partimos em busca do conhecimento. De onde chegamos a esta abençoada Casa Espírita Fraternidade. E começamos a participar dos trabalhos da casa, das exposições doutrinárias, até que certa feita fomos convidados ao trabalho. E começamos com assiduidade aos trabalhos. E também, principalmente, ao estudo. É o estudo que vai nos trazer o conhecimento. E a partir daí, também recebemos ali, não só o conhecimento, como o esclarecimento. Então, da forma que nós chegamos, que nada é por acaso, Deus é magnânimo conosco, o telefone tocou. E o telefone tocou não só uma vez, mais de uma vez. E aí começamos a adquirir a fé. Até então, não sabíamos o que era fé, acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Pô, mas que Deus é esse? Claro, éramos leigos, não conhecíamos nada sobre o lado de lá, só sabíamos o lado de cá, do mundo físico, nada do mundo espiritual. Mas, por isso que nós estamos hoje felizes, radiantes, com os esclarecimentos que nós recebemos. Apenas era uma ignorância nossa, nós não conhecíamos nada ainda. E na realidade, o que se passa? Que o universo, nós morremos e voltamos para o espaço, para o universo. E nada mais é de uma arena em que a nossa alma ela luta para o seu engrandecimento. E esse engrandecimento ele vai surgir como? Através do nosso trabalho, do nosso sacrifício, do nosso sofrimento. Né? Então, essa é a forma que a nossa alma ela quer buscar o conhecimento. Mas, se não for pelo trabalho, pelo sacrifício, nós não vamos conseguir nada. A dor física, a dor moral, né? Então, ela na realidade, é um meio poderosíssimo do desenvolvimento do nosso progresso. As provas nos auxiliam a conhecer, a dominar justamente as nossas paixões terrenas e principalmente a amarmos realmente aos outros. Somente através da dor que nós aprenderemos a ter a paciência, a ter a resignação, até alcançarmos a purificação suprema. Algumas vezes, nas provas difíceis e sombrias da vida, a nossa alma se revolta e renega a Deus e a sua justiça. Mas, depois de passar dessa turbulência toda, essa tormenta, e aí já começa a refletir, nós já começamos a refletir por nós mesmos. E aí conseguimos enxergar que este mal apenas ele veio justamente para o nosso bem. E aí nós conhecemos a partir desta dor a nos tornarmos melhor, nos tornarmos mais acessível, a piedade aos nossos irmãos,
com maior participação, a caridade aos necessitados. E isso não estamos falando em caridade, não aquela caridade de que nós dizemos, mas eu não tenho condição de fazer uma caridade. Caridade não é só material, de nós pegarmos uma cesta básica e levarmos para o irmão, não. Temos inúmeras caridades. Uma prece que nós façamos aos nossos irmãos enfermos dessa situação que estamos passando, aos irmãos que estão desencarnando, às equipes médicas. É uma enorme caridade e não demora tanto, apenas alguns minutinhos pelo nosso pensamento, já é uma caridade de retorno a nós mesmos. Então, todos esses males da vida, na realidade, eles concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Eis porque este mundo que nós estamos aqui é um mundo que há mais sofrimento que alegria. Porque nós somos um mundo de provas e expiações, tem mais mal do que o bem. E aí a dor física também tem a sua utilidade, uma grandiosa utilidade, porque ela acaba desatando quimicamente os laços que prendem o espírito à carne. Sim. Então ela acaba libertando esses fluidos grosseiros que retêm as regiões inferiores e que o envolve mesmo depois da morte. Essa ação explica o que acontece com muitos casos, assim, de certos casos com crianças mortas na tenridade, que não entendem, mas como é que aquele irmãozinho apenas com alguns meses, 1 aninho, 2 aninhos, 5 aninhos, aquilo ali é uma lástima para a família porque não tem o conhecimento. É claro que nos machuca, somos muito materialistas, não entendemos as coisas da alma, mas aquele irmão que veio ali, ele veio justamente para resgatar algo com extrema rapidez. É como se ele fosse, como se ele estivesse ainda com um pouquinho de materialidade, pesando em suas asas, que não conseguisse alcançar um voo maior. Então, ele tinha que resgatar aquilo. Então, eles vêm terminar, justamente pelo sofrimento, para ter a completa depuração. Então, é o que faltava. Aquele restinho que ainda tinha, ele tem que concluir para alçar o voo maior. Então, no que se reduz a ideia da morte? A morte nada mais é que uma transformação necessária para a nossa renovação, pois nada perece permanente, realmente. Nada morre. A morte ela é só aparente. Somente ela muda de forma exterior. Né? Muda essa forma exterior, este princípio da vida. A alma, né? Ela acaba ficando na sua plenitude, na sua unidade permanente. Ela é indestrutível, ela é eterna. Então, além do túmulo, a alma se acha na devida plenitude das suas faculdades, com todo o seu enriquecimento que adquiriu durante sua passagem da existência terrena. As suas luzes, suas aspirações, as suas virtudes, as suas potências. É claro que quando chega o declínio da vida, né, quando nossa existência semelhante nos fosse um caderno com as páginas branquinhas, limpinha, novinha, que ali nós escrevemos página por página das nossas vidas. E quando está findando o nosso caderno, nossa vida, vamos dar uma olhada nas folhas anteriores do nosso passado. E aí nós vamos rever os nossos atos. Só faltam umas 4, meia dúzia de folhinhas para preencher. E aí podemos dizer assim, puxa vida, meus dias foram muito bem preenchidos. Imaginamos que alegria, que felicidade saber que a nossa vida foi muito bem escrita, preenchida, não ficaram lugares vagos de folhas em branco. Aquele que aceitou justamente aquelas provas da vida com resignação, que suportou com coragem, sem reclamar nada. Porque às vezes nós só sabemos mais reclamar. Então, rememorando na consciência essas amarguras da vida, sentiremos a verdadeira felicidade dos sofrimentos que nós suportamos durante essa encarnação, com a devida paz íntima. E aí sim, veremos sem receio a proximidade com a morte. É o que acontece conosco. Da mesma forma que tem um exemplo muito interessante da borboleta.
com as suas asas coloridas, despir-se do seu casulo. Né? Anda-se rastejando no solo, bem igual uma lagarta. Se arrasta pelo solo ali, né? E ela está procurando um lugarzinho para fixar o seu casulo. E ela encontra. E aí ela consegue se desvencilhar da sua armadura, do seu casulo. E aí, depois de já solta, livre, ela vai ao calor do sol, ao vento, vai com medo do perfume das flores, né? Então, da mesma forma somos nós, o homem. Ele está nessa crisálida que a morte irá decompor. É a mesma coisa. Então, essa é uma imagem, essa é um exemplo, nada assim, é a mais fiel para o fenômeno da morte. Essa vestimenta de carne volta ao grande monturo. O nosso despojo miserável entra de volta ao laboratório da natureza. Mas o espírito, depois de completar a sua obra, lança-se a uma vida muito mais elevada, para essa vida espiritual que sucede à vida corpórea, como o dia sucede à noite. Mas, queridos irmãos e amigos, não procure-os, esses nossos entes queridos, por não deixar essa vestimenta física. Evita visitá-los. São recomendações da Joana de Ângeles. Evita visitá-los justamente esses que partiram para a imortalidade. Em dias consagrados, nos túmulos, onde se diluíram as suas impressões da forma, né, porque eles não estão lá, né, não vai encontrá-los lá. Seja qual for o roteiro por eles transitarem, né, agora, né, além da carne, né, o que tu tens que fazer? Claro que vem a saudade, mas então ora por eles. Nós temos esse instrumento, essa grandiosa ferramenta. Pensa neles com bondade e amor. Transforma tudo que ele tinha, as migalhas que ele tinha, as moedinhas dele. Compra então, vai gastar em flores e coroas. Compra leite e pão para crianças famintas. Compra, faz sopa para pessoas idosas, pessoas velhinhas, pessoas que moram embaixo das pontes. Faz essas sopas reconfortantes para eles. Utiliza esse dinheirinho que tu vai gastar com flores justamente para ajudar pessoas enfermas, para comprar medicamento para eles. Pessoas que estão às vezes sem trabalho, transforma em trabalho. Pessoas com família não têm onde tirar o dinheiro. É um dinheiro muito bem empregado. Ou seja, é uma grandiosa homenagem aos teus mortos queridos, que com certeza eles vivem, não estão mortos, e vão te abençoar com muito amor. Tudo que tu fizeres, irmão, em memória deles, se transformarão em calma as suas aflições. Limpa as gavetas que tinha as roupinhas deles, limpa. Armários, passa adiante. Porque ali aqueles valores que estão ali são realmente mortos e acaba fazendo com que tu fique apegado àquele irmão, pensando, se lamuriando, e quem vai sofrer vai ser tu e ele muito mais ainda, porque tu não entendeu os desígnios de Deus, não adquiriu a fé ainda. Mas a voz dos mortos, essas almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida, bem longe de dormir nos túmulos e que velam por nós do invisível, nos veem e sorriem para nós, comunicam-se conosco e nos dizem assim: trabalhai e amai, sofre para te engrandeceres, para te depurares. Fica sabendo que teu destino é grande. Esta terra fria não é teu sepulcro.
Os mundos que brilham no ambiente dos céus são as tuas moradas futuras, a herança que Deus reserva para ti. Tu és parte, tu és para sempre parte e cidadão do universo. Tu pertence justamente aos séculos passados como aos futuros. E nesta hora momentânea aqui, nesta hora atual, preparas a tua elevação. Vai refletindo, vai buscando o conhecimento para que a morte não te pegue no sorrateiro. Suporta, mas com calma, os males por ti mesmo escolhidos. Foste tu que escolheste no mundo invisível, quando estavas na erraticidade, que tu tinhas que passar por hoje, por todas essas dores. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que fortificará em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal. Caminha com passo firme sobre a vereda escarpada até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas, no cimo, verás brilhar a grande luz. Verás muitas vezes o teu rosto, mas com muito suor, despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. Queridos irmãos, são tantas coisas para as nossas reflexões, o nosso conhecimento. O que nós precisamos é ir atrás do conhecimento. Precisamos não nos depararmos com a surpresa da morte, que a morte não existe, jamais. Somos seres eternos, imortais. Tenhamos fé. Muita paz a todos. E muito grato pela paciência deste estudo. Que assim seja, irmãos. Assim então, queridos irmãos, chegamos mais uma vez ao final dessa exposição. Possa nos trazer bastante reflexões. E assim vamos à nossa prece, agradecendo por essa oportunidade. Possamos nos envolver cada vez mais na busca desse conhecimento e que nos traga sempre grande renovação. Que a tua paz nos envolva, a todos nós, a toda a humanidade, para que possamos trilhar os nossos caminhos com mais paz e com mais harmonia. Uma boa noite a todos, obrigado e que assim seja.